Olá, amigos do Mosaico, boa noite. Bem-vindos ao programa Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. Hoje você confere o ato comemorativo de Yom HaShoah, a coluna Enquanto Isso em Israel, Academia Judaica e muito mais. Num oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Rony, é com você. Circulou pelas redes sociais um texto escrito por um americano que eu achei que valia a pena repassar seus trechos mais importantes aqui. Ele diz o seguinte: vocês dizem que nós controlamos os bancos, vocês dizem que nós controlamos Hollywood e que nós controlamos a imprensa. Vocês dizem que temos influência demais, poder demais, somos orgulhosos demais. Mas vocês nunca se perguntam como ou porquê. Eu explico. Nós fomos proibidos de ser donos da terra, então aprendemos a viver do nosso conhecimento. Fomos proibidos de muitas profissões e então viramos comerciantes, professores, médicos e advogados. Nossa proximidade com a educação não veio de privilégios, mas de necessidade, porque fomos excluídos e precisávamos sobreviver. Quando fomos barrados nas universidades, fundamos nossas escolas religiosas. Na Idade Média, os cristãos foram proibidos de emprestar dinheiro a juros. Era sujo, mas os reis precisavam de dinheiro emprestado e alguém tinha que cobrar. Então os judeus foram encarregados desse serviço e foram odiados por isso. Não viramos emprestadores de dinheiro por ambição, mas por obrigação, na marra. Quando chegamos nos Estados Unidos, fomos impedidos de exercer, aspas, profissões respeitáveis, fecha aspas. Então fomos para a Califórnia e ajudamos a inventar Hollywood, para contar histórias, criar momentos mágicos. Quando as famosas universidades americanas criaram cotas para limitar a entrada de judeus, nós criamos Brandeis. Quando os hospitais não queriam contratar médicos judeus, nós construímos o Hospital Cedars-Sinai. Fomos expulsos da Espanha, massacrados na Polônia, enforcados no Irã, linchados na Geórgia, bombardeados na Alemanha. E mesmo assim sobrevivemos. Em 1948, o mundo assistiu 1 milhão de judeus serem expulsos dos países árabes. Suas casas, lojas e sinagogas foram confiscadas ou queimadas. Não houve campos de refugiados, nem agências da ONU, nem manifestações por justiça. Ninguém ouviu falar no direito de retorno dos judeus de Bagdá, Alepo, Trípoli. E aí veio o 7 de outubro de 2023. Vocês disseram que odeiam Israel por sua política, por disputas territoriais. Mas os terroristas do Hamas não atacaram bases militares. Eles cortaram a cabeça de crianças, violentaram mulheres e queimaram famílias vivas. Foi o pior massacre de judeus desde o Holocausto. E qual foi a resposta? Estudantes de faculdades em Nova York com placas de glória aos mártires. Manifestantes em Sydney com suásticas. Pichações de câmaras de gás para os judeus em Berlim. Em Harvard, os estudantes judeus foram avisados que deveriam tirar suas estrelas de Davi do pescoço por medida de segurança. Essas pessoas gostariam de ver os judeus de volta à situação de povo desterrado, sem casa, sem bandeira, sem exército, pedindo licença ou pedindo desculpas. Para completar, os judeus não colonizaram aquela terra. Eles sempre estiveram em Jerusalém, em Hebron, em Safed ou em Tiberíades. Você não gostou desse texto? Dê uma olhada no mapa do Oriente Médio. Veja quantos países árabes, o tamanho de suas populações e compare-os com o único Estado judeu que existe. E depois, reveja as verdades que você andou lendo sobre quem são os verdadeiros colonizadores e genocidas. Uma coisa é certa, está cheio de gente que não gosta de judeus. A má notícia para elas é que não são elas que vão decidir
se os judeus têm ou não têm o direito de viver. E não se esqueça, 2026 vem aí. Na semana passada, a frase "Holocausto nunca mais" iluminou as torres do Congresso Nacional no dia da lembrança da Shoah, em memória aos 6 milhões de judeus e outras tantas milhares de minorias exterminadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A iniciativa é da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, com o apoio do Senado Federal. Chegou o momento do quiz da semana. Solta a vinheta. Qual o nome do deserto que ocupa cerca de 60% do território de Israel? A. Saara, B. Judeia, C. Negev, D. Kalahari. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam para casa o super livro Senhor Mosaico. Vamos para um rápido intervalo e você não saia daí. Boas novas! Pela primeira vez na sua história, o mosaico vai ser visto em todo o Brasil. Em São Paulo, nas terças e quartas, às 21 horas, pelos canais 8 da Vivo e 9 da NET. No resto do Brasil, vamos ao ar aos sábados, às 21 horas, pela Sky e Oi no canal 28, pela Claro via Embratel no canal 3, pela Vivo Fibra, canal 239 e pela nossa TV brasileira, canal 20. Outra novidade é o WhatsApp Judaico. Ele consolida o que de mais importante ocorre no noticiário mundial de interesse da nossa comunidade. Entre gratuitamente através do link na bio do nosso Instagram. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Confira agora a comemoração de Yom HaShoah no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto. Yom HaShoah é uma das datas mais importantes do calendário judaico. O dia da lembrança do Holocausto tem o compromisso de recordar e educar sobre os horrores do nazismo. Vamos conferir agora o ato de Yom HaShoah realizado pela comunidade judaica de São Paulo, que homenageia as vítimas e os sobreviventes do Holocausto. Realizada no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, no bairro do Bom Retiro, a cerimônia contou com a presença de sobreviventes do Holocausto, seus filhos e netos, além de integrantes dos movimentos juvenis e lideranças comunitárias. Tenho certeza que os sobreviventes do Holocausto hoje aqui presentes, o que eles mais querem é ter a certeza de que as pessoas vão pegar o bastão, que a juventude entendeu o quanto é importante e precioso preservar a memória e o quanto isso colabora
para a nossa história e a nossa identidade e a força que a gente tem que ter para enfrentar os desafios do antissemitismo, do terrorismo e do antisionismo. Apesar de tudo, o antissemitismo está voltando no mundo todo. Outro dia eu vi que até na Faculdade de Direito eles puseram cruzes gramados nos móveis. Então eu estou aqui para tentar lembrar e fazer com que as pessoas não repitam o que está errado. Porque o antissemitismo está crescendo assim a passos muito largos. E os jovens parece que não querem entender, mas nós vamos embora, né? Os mais velhos vão embora, vão deixando os jovens aí. Eles vão saber o que é isso. Yom HaShoah, ou o Dia da Lembrança do Holocausto, ocorre no dia 27 de Nissan, no calendário judaico. Esse dia é lembrado anualmente como o Dia da Recordação das Vítimas do Holocausto, feriado nacional em Israel. Yom HaShoah, ainda mais quando ele é celebrado aqui no Memorial do Holocausto, é algo mais íntimo para nós. É uma fala nossa para a juventude, é uma fala nossa para os sobreviventes do Holocausto. Então, isso mostra que sempre existirá esperança. É um ato muito emocionante. A casa cheia, não só os sobreviventes do Holocausto que nos inspiram com sua história de vida, mas lotado de jovens. A próxima geração, todos os movimentos juvenis juntos, unidos pela mesma causa. 80 anos depois que acabou o Holocausto, terminou a guerra, parece que não estudamos nada, não aprendemos nada. Nós este ano estamos olhando sinais de aumento enorme no antissemitismo, actos que Hamas fez contra judeus no massacre do 7 de outubro são actos de genocídio, e tratamento que os reféns estão recebendo nos túneis lá em Gaza é um tratamento muito similar ao tratamento que receberam os judeus no Holocausto. E parece que não estudamos nada. Então é muito importante que eles estudem, que eles estejam presenciem esse momento para conseguir educar e transpor esses valores, transmitir toda a nossa história, que é um povo que carrega muita história, mas que é muito resiliente, é muito firme, é muito forte. Lembrar e recordar dos horrores do nazismo é um ato de resistência e um compromisso da comunidade judaica com as futuras gerações. Lembrar e recordar, jamais esquecer. Nossa correspondente Miriam Sanger traz agora sua coluna Enquanto Isso, em Israel. Olá a todos! Olha só que matéria legal eu li nesses dias, tem muito a ver com esse período que a gente está vivendo, né? Que a gente está celebrando Yom HaZikaron, Yom HaShoah, Yom HaAtzmaut. Em uma matéria publicada no portal Yediot Ahronot, eu li que há um pesquisador que reuniu documentos para pleitear para a icônica artista francesa Edith Piaf o título de Justa entre as Nações. Esse é um reconhecimento oferecido pelo Yad Vashem, pelo Museu do Holocausto de Jerusalém, a não-judeus que durante o período da Segunda Guerra Mundial tenham arriscado a própria vida na tentativa de salvar judeus da perseguição nazista. E ele juntou documentos, esse pesquisador ele juntou documentos que mostram algumas das ações feitas pela Edith e também por outras duas parceiras no crime, digamos assim. A assistente dela, André Bigar, e uma condessa chamada Lili Pastre. É para render de fato um roteiro de Hollywood. Falsificaram documentos, esconderam judeus nas suas próprias casas. A condessa, que tinha uma vila, um casarão no sul da França, abrigou judeus ali por longuíssimos períodos durante a Segunda Guerra Mundial.
Tem também uma passagem interessante em que a Edith Piaf, ela é convidada pelo exército nazista para fazer um show para prisioneiros franceses presos em um campo na Alemanha. E ela concorda em ir com uma condição, que ela, depois do show, possa ser fotografada com eles. E com esses retratos, a resistência francesa depois conseguiu forjar documentos e passaportes com os quais alguns desses prisioneiros puderam escapar da França. Em resumo, essas mulheres arriscaram a vida e merecem ser reconhecidas. Os nomes ainda não foram aceitos pelo Yad Vashem, porque esse é um reconhecimento que segue critérios muito rígidos. E um deles é que é preciso haver um testemunho em primeira mão. O que, convenhamos, 80 anos depois do fim da guerra, vai ser difícil de conseguir. Mas, enfim, a gente pode, mesmo assim, continuar torcendo para que Edith Piaf, maravilhosa, seja reconhecida, assim como as suas duas parceiras, por essa atitude exemplar. É isso. Obrigada e até a próxima. Outro rápido intervalo e já voltamos com mais Mosaico na TV. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Fique agora com mais um episódio da Academia Judaica. Pode rodar! Olá, Rony! Olá, pessoal da Mosaico! Nos 3 últimos cursos oferecidos entre março e abril pela Academia Judaica, nós pudemos identificar pontos de encontro e de intersecção entre eles. Por um lado, no curso sobre 5 séculos de imigração judaica no Brasil, ministrado pelo historiador e rabino Theo Hotz, a gente pôde entender um pouco mais a realidade vivida na Holanda judaica do século XVII e os movimentos sociais e políticos da época que levaram os judeus daquele lugar a buscar outras terras e vindo a se estabelecer aqui no Brasil. Por outro lado, no curso sobre pensamento de Baruch de Spinoza, que a professora Luciana Zaterka trouxe para a gente, nós pudemos entender um pouco mais como Spinoza encontrou uma forma alegre de viver em meio às adversidades da sua época, vividas na mesma Holanda do século XVII, mas que poderiam muito bem ter sido escritas hoje. E é isso que faz com que a gente possa se envolver com o pensamento de Spinoza, não apenas de uma forma contemplativa, mas especialmente produtora de sentido para a realidade que a gente vive. O terceiro curso, com a professora Alissa Goldschmidt, ela nos abriu as portas da Biblioteca Nacional de Israel e nos mostrou alguns dos tesouros guardados no seu acervo. E um deles, particularmente, que nos amplia a compreensão das práticas judaicas da Holanda judaica do século XVII, foi uma Megilat Esther sui generis, que foi escrita em espanhol sobre o pergaminho em couro. E isso nos mostra e nos revela o modo de vida das comunidades na época e como celebravam, por exemplo, Purim,
em outras épocas, em outros lugares. E todo esse material já está disponível através da plataforma de streaming da Academia Judaica. E agora, para esse mês de maio, nós teremos lançamentos inéditos numa programação sobre sionismo. Nada trivial, nada corriqueira. Nós vamos percorrer os primórdios do sionismo, ainda lá nos idos tempos bíblicos, seguindo pelas diferentes ideologias sionistas que fizeram com que o Estado de Israel pudesse ser construído não apenas fruto de uma gestão política e diplomática, mas também sustentada em um arcabouço cultural sólido e em uma compreensão da espiritualidade associada ao trabalho na terra. E entre essas diferentes ideologias, a gente também vai conhecer algumas ideólogas sionistas. Sim, mulheres que construíram um pensamento que serviu de inspiração para o retorno à casa e que quase nunca fala-se sobre elas, apesar de serem tão relevantes. E, finalmente, um olhar sobre o sionismo hoje, especialmente após o 7 de outubro. Em paralelo, a gente vai lançar também uma série de biografias que são basilares do nosso povo e de Israel. E na série dos 5 pilares, nós viajaremos pelas fontes judaicas, desde as fontes bíblicas, passando pelas fontes rabínicas, filosóficas, místicas e litúrgicas, e a gente vai entender dessa forma como se constitui, como se conforma a biblioteca judaica. Todo esse conteúdo inédito vai estar disponível a partir do dia 19 de maio, e todas vocês e todos vocês estão convidados. Basta acessar o link que aparece aqui na descrição do vídeo, academiajudaica.com, e fazer a sua assinatura. Sejam bem-vindos à Academia Judaica, onde você encontra 5.000 anos de sabedoria na palma da sua mão e te permite mergulhar nela no seu tempo. Hora de descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção C. O deserto de Negev ocupa cerca de 60% do território de Israel. Situado no sul do país e tendo como sua maior cidade Berseba, Negev significa árido em hebraico. E aí, você acertou? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Chegou o momento do Pinata Música da Semana. Pode rodar! Hey, you don't like the way I'm talking, hey. So you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories time to go away and believe in fairy tales, oh. If you're gonna do it, I'm gonna stand in like a unicorn out here on my own. I got the power of a unicorn. Don't you ever learn that I won't look back, I won't look down. I'm going up, you better turn around. The power of a unicorn.
with me. Na próxima sexta, acenda as velas às 17h19. O Kabbalat Shabbat da Betel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial, mediante a inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, Mosaico!